E isso aqui é o magma, certo? O magma está constantemente fazendo esse movimento. Por quê? A lava mais quente, ela sobe por ser menos densa e quando ela sobe, ela esfria e desce de novo por ser mais densa. E esse movimento fica se repetindo. Esse movimento é responsável pelo afastamento ou chocamento ou deslizamento das placas. O outro tipo de sismo está causado direta ou indiretamente pela ação humana. Só que nem sempre é causado só pela ação humana, certo? É causado também pelas consequências destas. São geralmente atribuídas a explosões, extração de minérios, pressão da água em alguns aquíferos. E também nós temos outro tipo de sismo induzido, que se chama sismo induzido, que são causados por derramamentos de grandes meteoros ou então até de prédios grandes, que fazem com que a superfície da Terra vibre. Exatamente, contam sim. Mesmo que essas grandes explosões ocasionem terremotos de pequena magnitude, elas também causam de até 4 na escala Richter. A escala Richter é algo que mede a magnitude de um terremoto. Também tem outra chamada escala de Mercalli, que vai de 1 a 12% com números romanos. Essa foi mais uma aula da professora Chuchu. No laboratório. Há um terremoto acontecendo agora no Japão com 7,5 graus na escala Richter. Mas como se calcula o grau de intensidade de um terremoto? Bem, há um aparelho chamado sismógrafo que calcula a escala de magnitude de um sismo. Esse aparelho produz uma imagem bem parecida com essa aqui. A magnitude indica a quantidade de energia liberada em um evento sísmico. Boa tarde, gente. Hoje nós vamos falar sobre a escala Richter. Em 1935, Charles Richter criou uma escala para medir o grau de um terremoto. Essa escala vai de 0 a infinitos graus teoricamente. Até hoje, o maior terremoto que já aconteceu foi de 9,5 graus no Chile. O terremoto ele tem pontos de concentração. No interior da Terra, esse ponto se chama hipocentro, que é onde a força do terremoto se encontra. E na superfície da Terra se chama epicentro. Normalmente, as pessoas sentem as ondas sísmicas enviadas pelo hipocentro. Agora vocês vão ver um vídeo sobre os maiores terremotos que já aconteceram. O terremoto do Japão é o 7º pior da história, como a gente já disse, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Então vamos ver agora um histórico de grandes terremotos e tsunamis que já provocaram muitas mortes e destruição. O pior desastre natural de que se tem notícia aconteceu no século XVI na região central da China. O ano era 1556 e 830 mil pessoas teriam morrido. Quase 200 anos depois, em 1737, 300 mil pessoas morreram em Calcutá, na Índia. Apesar da tecnologia moderna capaz de antecipar um tremor de terra e a sua intensidade, terremotos continuam destruindo regiões inteiras e causando a morte de centenas de milhares de pessoas ao longo dos séculos 20 e 21. Um dos maiores desastres naturais foi este tsunami, um dia depois do Natal de 2004. O tremor atingiu 9,2 graus na escala Richter e teve seu epicentro no meio do Oceano Índico. Em pouco tempo, ondas gigantescas devastaram a costa de 14 países do sul da Ásia e da África Oriental. 230 mil pessoas foram levadas pelas águas e, junto com elas, edifícios inteiros, carros e tudo que tinha pela frente.
1.700.000 pessoas tiveram que abandonar suas casas. Em 1976, em Tangshan, na China, 255 mil pessoas morreram depois de um terremoto de 7,5 graus na escala internacional. 800 mil ficaram feridas. Ainda na Ásia, o grande terremoto de 1º de setembro de 1923 destruiu Tóquio, a capital do Japão. Prédios inteiros viraram pó. O tremor foi de 7,9 graus e deixou 133 mil mortos em uma cidade devastada. O continente americano também é marcado por catástrofes, como aquele terremoto que atingiu a cidade do México em setembro de 1985. 20 milhões de mexicanos sentiram o tremor, que chegou a 8,1 graus. Casas, prédios, hospitais, edifícios públicos, creches, tudo foi destruído. Estimativas do governo apontam que até 35 mil pessoas morreram nos escombros, 30 mil ficaram feridas e 100 mil desabrigadas. Mas o continente asiático é, sem dúvida, a região onde os abalos sísmicos mais acontecem. 2 meses e meio antes das Olimpíadas de 2008, a China, o país sede dos Jogos, viveu momentos de desespero. 80 mil pessoas morreram. A província de Sichuan foi devastada. Escolas desmoronaram por toda a região. Surgiu então uma polêmica: a baixa qualidade do material usado na construção das escolas. Especialistas chegaram a afirmar que se o cimento e o ferro utilizados fossem melhor, muitas mortes de crianças poderiam ter sido evitadas. Em 8 de outubro de 2005, 73 mil pessoas morreram e milhões ficaram desabrigadas na região de Caxemira, no norte do Paquistão. O tremor foi de 7,6 graus. Em 2003, 26 mil pessoas morreram no sul do Irã. A cidade histórica de Van foi totalmente destruída. Em janeiro de 2001, 20 mil pessoas morreram e mais de 1 milhão ficaram desabrigadas no noroeste da Índia. Em janeiro de 1985, um terremoto atingiu a cidade de Kobe, no Japão. 6.420 pessoas morreram. Um terremoto destruiu Áquila, uma das cidades com maior valor histórico da Europa. O tremor de 6,3 graus foi em 6 de abril de 2009. Cerca de 300 pessoas morreram e milhares de construções até do século XIII foram destruídas ou danificadas, inclusive em vilarejos vizinhos. Onde você vai o quê? Um terremoto no Japão com mais ou menos, nem mais para mais, nem mais para menos, tá um intermediário ali, 7,5 graus na escala. Com um aparelho chamado sismógrafo que calcula a magnitude. Que calcula a escala de magnitude de